Olá, bem-vindo a mais um podcast do QV 360. Eu sou Marcelo Pavan, consultor empresarial, e hoje a gente vai falar sobre um ponto que eu considero muito importante, que são os valores. Tá? Então, o nosso tema de hoje vai ser valores. Por que valores? Né? Porque os valores é aquilo que eu já falei em outros temas. Né? Os valores é aquilo que a gente sustenta como decisão e cultura na organização. Mas a grande questão é: você tem os valores escritos ou a sua empresa efetivamente vive os valores e cria uma cultura realmente baseada nos valores? A gente vai entender por que é importante realmente nós definirmos qual é o nosso valor dentro daquele nosso negócio, do nosso nicho, da nossa atividade, né? Da nossa casa, da nossa empresa. Por que é importante? Porque é a partir dele que todo o resto se desenrola. Tá? As atividades elas começam a se desenrolar efetivamente a partir dos valores, sejam eles conscientes ou inconscientes. O problema é quando eles são inconscientes, cada um faz o que quer, né? É o que eu mais vejo por aí. Então, vamos falar um pouco sobre valores, né? Aqui que a palavra vem de imediato: respeito, ética, comportamento, excelência, inovação, né? Mas os valores, o que eles podem, o que eles têm que ser? Eles não podem ser somente palavras, só coisas escritas em algum lugar. Eles têm que ser algo vivido, vivenciado efetivamente, né? Por quê? Porque é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. O que é um valor de verdade para você? É aquilo que você executa quando ninguém está vendo. Não é só quando as pessoas estão vendo. Então eles aparecem aonde? Na contratação, liderança, forma de tratar cliente, forma de tratar fornecedores, forma de você tratar efetivamente os colaboradores, né? Quando as pessoas elas podem errar, elas não são punidas quando elas erram, quando as informações realmente elas são verdadeiras e transparentes. Então aí você percebe que realmente a empresa vive os valores que ela prega, tá? Porque é muito mais fácil falar do que você fazer, né? O verdadeiro valor aparece quando cumpre a ética, tá? É aí que realmente os valores aparecem. Os valores, eles geram também confiança, tá? Então, sem confiança não existe equipe. Sem equipe não existe liderança. Sem confiança não existe parceria, tá? E aí você não tem cliente, porque o cliente não confia em você. Então a confiança nasce quando existe uma coerência daquilo que você diz com aquilo que você efetivamente executa. Tá? Então tem muita empresa que gasta aí milhares em propaganda, em marketing, etc. Tá? E você percebe que elas acabam falindo porque os valores se perdem. Tem um vídeo que eu sigo no YouTube que chama Ruínas Industriais. Você vê muito isso. Grandes impérios que de repente culminaram, por quê? Porque esqueceram o propósito, esqueceram os valores. Claro que teve erro estratégico também no meio do caminho. Mas você percebe que o valor, ele dá a reputação. E a reputação é a consequência da cultura. Vou dar um exemplo muito clássico para vocês que aconteceu semana passada. Tem uma determinada igreja próximo aqui da minha casa. Eu moro na cidade de Jundiaí. E ela fica numa avenida. E nesse trecho tem placa lá: proibido estacionar. Então, você imagina que na hora do rush aquilo ali fica tudo tem um fluxo muito grande de carro. E um monte de carro, vários carros parados ali na lateral da igreja. Aí em determinado, foi na semana passada, eu não me aguentei. Eu virei o carro numa rua, estacionei o carro, voltei na igreja e a pessoa me recebeu muito bem. Falou: o senhor gostaria de conhecer a igreja? Eu falei: não, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Vocês vivem as regras religiosas? Vivemos. Ah, tá. Vocês acreditam que obedecer às regras civis também é importante? Claro, com toda certeza, senhor. Eu falei: então, todos esses carros estacionados aqui no lugar proibido são daquela igreja. Eu queria saber por que esses carros estão parados aqui, atrapalhando o fluxo de carro. Se aqui tem 3 placas proibido estacionar.
Então você entende? Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. E o mercado percebe aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Aquilo que você fala pode trazer um primeiro impacto, mas o que vai sustentar a relação são os resultados vivenciados, tá? Os resultados vivenciados, de novo, consciente ou inconscientemente, vêm através dos valores. Tá? Então, como eu falei, a cultura não nasce de valores escritos. Tá? Muitos acreditam que um quadro bonito, um banner, um luminoso, nossos valores, missão, visão e os nossos valores. Isso não resolve nada, meu querido. Isso não traz resultado. O que traz resultado é efetivamente a prática deles. Então, o comportamento vai gerando rotina, a rotina vai criando a cultura. Diz mais sobre a liderança fazendo do que simplesmente falando. Se o diretor fala, mas ele humilha as pessoas, o valor já foi pro beleléu, né? Não tem respeito, tem poder. Se a empresa fala de inovação, a empresa fala da inovação, mas ela pune quando você erra, então o que prevalece é o medo, não é a inovação. Se a organização diz que as pessoas são importantes, mas trata os colaboradores como um custo, o verdadeiro valor é o lucro. Então, o que eu estou dizendo com isso? Os valores, eles aparecem pela prática daquilo que você faz. Né? E as pessoas e o mercado percebem isso. E o que acontece? Os valores também eles conectam as pessoas porque eles geram confiança. Né? Confiança vai gerando lealdade. Tá? Então, conecta as pessoas. Eu tenho certeza que você como pessoa, isso da empresa, das relações empresariais é a mesma coisa. Você se conecta com pessoas que têm valores parecidos com você. E na empresa é exatamente isso. Quando você tem uma solução que você resolve algo para o mercado, mas dependendo de como você apresenta isso, o mercado pode falar assim, bom, seus valores batem com o meu ou não batem. Então, você vai receber o teu nicho ali. Tá? Agora, pode ter certeza, quando você tem valores sustentados, a probabilidade de você fidelizar clientes, fornecedores e colaboradores, ela é gigantesca. Então, cria a identidade da empresa. Eu costumo dizer que os valores, ele é o primeiro passo para você criar a identidade da empresa. É o primeiro passo para que você tenha uma cultura forte. Né? São valores claros e vividos todos os dias dentro da organização. Os valores, como eu falei, também eles conquistam os clientes. Tá? Então você cumpre o que você promete, você age com transparência, você tem responsabilidade social, você cuida da qualidade do produto, do serviço, da tratativa com o cliente. Tá? Então, aquilo ele é percebido. Uma propaganda ilusória, ela pode funcionar durante um tempo, mas ela não se sustenta. A melhor propaganda são os resultados que você pratica. Então, é aquilo que é percebido, né? É a reputação, é a lealdade, através da vivência dos valores. E isso, claro, traz também como consequência o resultado financeiro. Agora, a grande questão é como transformar os valores em cultura. Uma coisa é, tá lá, muito bonito, eu fiz a minha primeira relação, eu estabeleci quais são os meus valores, tá? E costumo dizer que valores não precisam ser muitos, precisam ser poucos, mas precisam ser consistentes e coerentes. A partir do momento que você faz isso, você começa a ter uma cultura forte e isso começa a conectar pessoas efetivamente. Mas ele precisa ser vivido. Como eu falei, não pode ser somente declarado e escrito. Então, primeiro, né? Eu criei um roteiro aqui. Primeiro, definir poucos valores. Eu criei um monte, uma lista de valores. Porque você não vai cumprir todas elas. Quais são os principais valores? 3 valores. Defina 3 valores. Tá? Porque o que acontece? Tudo que você tem de mais, indicador de mais, valores de mais, isso acaba confundindo. Mas atrapalha do que efetivamente ajuda. Mas traz nebulosidade do que clareza no assunto.
Tá? Então defina poucos valores. Segunda coisa, traduza cada valor em comportamento, mas um comportamento que seja observável, que as pessoas realmente notem. Por exemplo, integridade. O que significa na prática? Responder com verdade e transparência. Tá? Cuidar dos prazos, não esconder erros, assumir responsabilidades. Tá? Então, tudo isso deixa de ser uma coisa abstrata. Entenda que, como os indicadores que normalmente as empresas têm, os valores também precisam ser dimensionados, precisam ser medidos. Tá? Até para saber o quão forte esses valores estão, onde a gente precisa melhorar. Então, se você tem os valores, mas você não os mede, desculpa, eles só são, de novo, uma coisa muito bonita escrita na parede. O terceiro, você precisa desenvolver as lideranças. Tá? Uma liderança é a que mais transmite a cultura da organização para os colaboradores e, claro, como resultado do trabalho e do serviço, para os clientes. Tá? O quarto, reconheça quem vive os valores. Aquela pessoa que realmente vive o valor, reconheça ela. Por quê? Porque ela sempre vai querer fazer mais. Toda vez que você é reconhecido em algo, qual que é a sua tendência? A tendência é querer fazer mais. Tá? Então, reconheça as pessoas que vivem os valores da empresa. Premie elas se for possível. Quinta coisa, avalie continuamente. Cultura precisa ser medida. Tudo precisa ser dimensionado. Valores precisam fazer parte da avaliação do desempenho. Para quê? Para promoção, para contratação, para demissão. Tá? Quando isso acontece e você vivencia isso, os valores deixam de ser um discurso e passa a ser uma realidade. Tá bom? E aí a gente começa a ter o que? A nossa identidade única. Tá? E aí a gente entra na singularidade organizacional. Tá? Que eu trabalho para que a empresa vá na excelência da sua identidade, do seu processo, para que traga a singularidade, algo que só você faz. Tá? Então, produtos podem ser copiados, eu já disse isso no outro vídeo. Preço pode ser copiado, processo pode ser copiado, mas existe uma coisa que é muito difícil de você copiar. A cultura baseada nos valores, aquilo que você faz, o como você faz. Isso é difícil de ser copiado. E aí que a gente tira aí, né, os valores, a nossa identidade, né, aqueles valores que são realmente genuínos, tá bom? Então é justamente essa combinação de identidade, cultura, vividos que nós aqui chamamos de gestão da singularidade dentro do QV 360. Tá? Por quê? Porque traz coerência, traz confiança, traz lealdade, traz sustentabilidade e traz respeito. Ok? Então, gostaria que você pensasse nesse processo dos valores, como eles são vividos dentro da tua organização. E quero deixar uma mensagem para você hoje aqui. Ó. Os valores, né, não são um capítulo da gestão. Né? Não pode estar simplesmente no seu manual, no seu manual da qualidade, no seu manual de fornecedores, num quadro na parede. Ele tem que ser a base da gestão. A tomada de decisão tem que ser nela. Ela que vai caracterizar a sua reputação, boa ou má. É o que vai determinar futuros negócios, se você terá ou se você não terá. Tá? Então, eu aqui no QV 360 prezo muito para essa questão da sustentabilidade em 3 pilares. E você vai entender. Identidade, cultura e valores. Identidade, cultura e valores. Quando eles caminham juntos, você conquista um legado. Você traz um legado para a humanidade, para a sociedade. E fica muito difícil copiar uma companhia dentro desse modelo. Tá? Então, eu gostaria de agradecer você por ter participado desse podcast. E você pode dar aqui sugestões para mim, e eu com certeza vou acatar aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com outras pessoas, com outras empresas, com outros líderes, porque realmente pode fazer a grande diferença, tá bom? E até o nosso próximo episódio no podcast QV 360. Eu te aguardo lá. Um grande abraço e muito sucesso!